Glória a Deus. Boa noite, Eveline. Boa noite, Dayana. Ó, a Carol falou que eu posso ir, que eu vou rejuvenescer 10 anos. Amigo. Vira a câmera, pastor Cláudio. Vira para você. Isso, Aí, agora sim. agora sim. Agora ficou bom o trem. Dessa vez, Cláudio Garcês. Dessa vez, Cláudio Garcês. Diretamente de Curitiba, para vocês, para o mundo inteiro agora. Pastor Cláudio. Misericórdia. O mundo está nos vendo, apóstolo Cláudio. É, que bom a gente poder se ver, né, Berg? Prazer poder participar aí desse mover profético, esse mover apostólico na tua vida, na vida da tua família aí. E existem alguns amigos que são mais chegados do que o irmão. E você, a Débora, seus filhos, são esses amigos para nós aqui, que são pessoas que realmente marcaram a nossa vida, né? Eu sempre te falei, não é porque a gente está na live, né? Mas eu sempre te falei que você sempre foi uma referência para mim. Glória Amém. a Deus pela tua vida. Amém. Depois eu mando o Pix aí que a gente combinou. Ô, glória. É que nós combinamos, irmão. Eu falei, ó, me elogia lá, que aí eu mando um Pix. Não, queridos, mas é assim, já nos conhecemos há quase uns 20 anos já, né? Mais ou menos 20 anos. É, por aí. Eu lembro quando você chegou na igreja lá, tudo esquisitinho, feinho, rapaz. Eu falei, meu Deus do céu, que trem é esse? O tempo fez bem pra gente, né, Berg? É, realmente, cara. Eu tô muito mais lindo do que eu já era. Né? Eu também. Eu tava vendo umas fotos do meu casamento, quando eu casei com a Mônica. Aliás, completamos 30 anos de casado, dia 6 de junho agora, né? Uhum. E aí, tava vendo algumas fotos, cara, como eu era feio. Olha, a Mônica... eu não sei quis te falar isso, né? Eu sempre quis te falar, mas já que você deu abertura, assim, né, em rede nacional, era feio, mano. Irmãos, pensa no trem. Eu não sei o que a Mônica viu em mim, acho que ela tava com um olhar profético. Ele vai melhorar, depois que casar, ele vai melhorar. Não, sempre falaram que ela tinha algum problema, né, na cabeça, assim. Então... Meu Deus. Brincadeira, pastora Mônica, ela tá ouvindo, daqui a pouco ela entra ao vivo. É isso Glória aí. Bom, apóstolo Cláudio, nós estamos aí, eu sei que você está acompanhando aí, né, todo o mover. Estamos num caminho de 21 dias, o tema central são céus abertos, né? E sim, dentro desse tema central, Deus está dando alguns tópicos aí, né? E a base é Isaías 58. E hoje, né, vamos falar sobre restauração, né? Deixando uma herança abençoada, os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Então, quando fala de ruínas, né, está falando de edificação, de restauração. E tem sido uma grande bênção essas lives, Deus tem falado bastante. E pelo menos eu e algumas pessoas aqui que têm compartilhado, né, têm recebido muito. E na verdade, irmãos, era para o apóstolo Cláudio estar aqui no domingo. E ontem Deus fez um trem aqui e colocou ele hoje. Então Deus colocou uma palavra no coração dele para hoje. Então, quando é assim, é melhor ainda. Né? Quando Deus faz essas mudanças assim, de agenda, é porque tem alguém aqui hoje, ou que vai assistir amanhã, ou depois, que de alguma forma vai ser uma resposta. Então o apóstolo Cláudio hoje está sendo uma resposta aqui para alguém. Eu senti muito forte ontem isso. Então eu quero já te passar a palavra, pastor. Fica à vontade. Amém? Deixa eu te usar agora. Fica à vontade. Como você falou, Berg, eu estava... quando você mandou todo o manual, né? O manual dos 21 dias, eu fui observar os temas que ainda estavam por vir. E aí, quando eu vi o dia de hoje, né, o tema restauração, eu me identifiquei muito com esse tema,
Eu até pedi para você, para a gente antecipar e não fazer domingo, fazer hoje, porque essa questão da restauração hoje faz muito parte da nossa vida, né, do nosso dia a dia aqui em Curitiba, porque o nosso ministério está muito focado na restauração de vidas, né? Então, a gente tem trabalhado muito com a questão de comunidade terapêutica, nós cuidamos de uma comunidade terapêutica, e essa experiência de você se deparar com pessoas que chegam totalmente destruídas, né? Totalmente abandonadas, isso fez com que a gente caminhasse nesse caminho de restauração de vidas. Então, a comunidade terapêutica tem sido uma mudança na nossa vida, no rumo do nosso ministério, inclusive. Nosso ministério tomou um rumo diferente, que a gente não imaginava, né, que ia para esse lado. Hoje, a Mônica está fazendo faculdade de psicologia, estou fazendo estou fazendo um curso de psicanálise também, junto com ela, e a gente está voltado nessa área de restaurar vidas, né? E só que uma coisa que é importante para nós também, que para você restaurar vidas, você também precisa passar por restauração, né? E nós também, tanto eu quanto a Mônica, estamos também passando por esse processo de restauração. E uma das coisas que eu quero enfatizar para você e para quem está assistindo, para quem vai assistir ainda, é que existe uma necessidade de todos nós sermos restaurados, né? Todos nós precisamos, em alguns momentos da nossa vida, né, Berg? Em alguns momentos, Deus vai permitir, como aqui em Isaías 58, eu vejo quando Deus leva o povo ao entendimento do propósito do jejum. Qual é o propósito do jejum? Porque muitas das vezes as pessoas, antigamente, vou usar o termo antigamente, mas as pessoas jejuavam com a motivação errada, né? Eu vou jejuar porque eu preciso de uma bênção, né? Eu vou jejuar para receber algo, né, que venha abençoar a minha vida. E eu vejo que um dos propósitos principais do jejum de Deus para a gente é nos restaurar. Tanto é que chega no momento aqui de Isaías 58, você vê Deus falando do propósito que ele tem com a vida daquele povo. E assim é com a nossa vida. Deus tem propósito, né, com um jejum. Deus tem propósito de, em alguns momentos, fazer a gente parar um pouco, às vezes por uma semana, às vezes a gente entra num propósito de 21 dias para entender o que Deus tem com a nossa vida, com a nossa família, o que Deus tem com a igreja onde eu faço parte, qual é o propósito de Deus, às vezes, com a nossa cidade, a cidade onde Deus nos plantou. Então, Deus nos leva a processos de restauração, de pausas, para a gente ouvi-lo, né? Porque é tanta correria, né, Beck? Tanta correria que as pessoas vivem uma vida alucinada e restauração fala de você parar um pouco, né? Para você observar o que está acontecendo de errado, fazer uma avaliação, e ajustes na nossa vida são necessários. Então, Deus, ele nos leva a momentos de restauração. Então, é importante a gente entender que o maior interessado na restauração é o próprio Deus querendo, por amor, nos restaurar para quê? Para nos levar para o propósito original. Né? Deus tem um propósito com cada um de nós, comigo, com você, com a tua família aí, com cada pessoa que está aí participando dessa live nessa noite. Então tem sido um tempo poderoso para nós aqui, de restauração, por isso que eu me identifiquei com esse tema e pedi para você, né, meu, vamos antecipar para amanhã para a gente poder falar um pouquinho de restauração, porque eu tenho visto restauração na minha vida e tenho sido um canal de Deus para restaurar a vida de outras pessoas também, lá na casa de recuperação. Beleza, mano? Beleza.
é um assunto bem abrangente, né? E dentro do manual aqui, tem o devocional do dia, e no devocional tem algumas dicas aqui, né? Dicas Sim, não, tem alguns parâmetros aqui para a gente poder desenvolver a conversa. E aqui sim, fala de Neemias. Então, exatamente. Neemias, ele passou por esse processo, né? Foi bem difícil. E alguns pontos importantes aqui, que é o seguinte: Neemias, ele não estava sabendo do que estava acontecendo. Aham, O irmão que chegou para ele falou. Então, o que eu entendo? Que tem coisas na nossa vida que nós não estamos percebendo, mas o diabo é está verdade. arruinando, o diabo ele está trabalhando para destruir, né? Uhum. E o fato de nós sermos de Deus, de nós estarmos envolvidos com Deus, tem uma pessoa muito especial chamada Espírito Santo. E, Sim, e em algum momento ele vai falar comigo, com você, com alguém. Olha, presta atenção, porque tem coisa acontecendo que já virou ruínas, né? E E agora Deus está te usando em Curitiba aí para trabalhar com pessoas que são verdadeiras ruínas, né? com certeza. E dentro do trabalho que você está fazendo aí, apóstolo Cláudio, então, qual é o primeiro passo? Eu falo assim, de orientação. Ó, a família chega com a pessoa lá para você e fala, ó, meu filho está aqui, meu marido está aqui, porque o processo que você usa é o mesmo processo que Deus usa com a gente, né? Sim, Em proporções é diferentes, dimensões verdade. diferentes, mas tem gente assistindo aqui, de repente tem alguém ouvindo aqui, o filho está nas drogas, o filho está bêbado, o casamento está em ruínas, um monte de coisas em ruínas. Então eu entendo que os princípios que Deus te deu para trabalhar com as pessoas são os mesmos que ele usa com a gente, né? É Então, verdade. qual o processo lá? Então, o processo, né? Eu vou usar primeiro o exemplo das pessoas que é o nosso público-alvo, né? Que são pessoas que estão debaixo de dependência química, escravas de uma dependência química. E o primeiro passo, né, é a pessoa reconhecer: eu preciso de ajuda, Isso, eu preciso. E esse parâmetro ele serve, né, para todos nós. Em algum momento da nossa vida, a gente precisa parar e pedir ajuda. A gente precisa reconhecer: olha, eu não estou sabendo lidar comigo mesmo. Eu tenho áreas na minha vida que eu estou preso, eu não consigo avançar. Tem áreas na minha vida que eu estou escravo, eu estou vivendo ciclos onde a minha vida não avança. Então, às vezes, se eu não reconhecer que eu preciso de ajuda e buscar em quem possa me ajudar, essa ajuda, eu vou permanecer escravo de um vício, no caso, no meu caso, né, aqui como uhum, comunidade terapêutica, mas no caso das pessoas até mesmo de igreja, que fazem parte da igreja. A pessoa está na igreja, mas às vezes ela tem áreas da vida dela que ela está escrava e ela não consegue sair de um ciclo. E o primeiro ponto, né, é nós reconhecermos. Eu vou falar nós porque até sim, mesmo sim, nós como pastores, sim, né, eu passei por momentos que eu tive que pedir ajuda para um outro pastor. Eu tive que pedir, né? Hoje nós estamos aí com a nossa doutora Wanda nos acompanhando, psicóloga. Olha, eu tenho aqui em Curitiba um psicólogo que se tornou nosso amigo, né? E que nos ajudou muito em algum momento da minha vida para me tirar de uma situação que estava me escravizando, né? Então, o primeiro ponto, né, para que haja uma restauração na nossa vida e na vida de você que está aí nos assistindo, é reconhecer: eu preciso de ajuda, eu quero ajuda por mim mesmo. Não porque eu vou por causa da minha mãe, eu vou pedir ajuda por causa do meu marido ou por causa da minha esposa. Não, você tem que reconhecer que você não está sabendo lidar com você mesmo, você não está sabendo lidar com algumas situações que te prendem, que te amarram. Então, o primeiro ponto aqui é reconhecer: eu preciso de restauração. Porque agora, senão o tempo vai passando e nada muda, não é verdade? sim, porque isso é um princípio.
Só que eu vejo que muitas pessoas não praticam esse princípio, né? Não, Agora, é o orgulho, né? é isso que eu ia perguntar, né? Dentro da tua experiência, tanto na clínica quanto também na atmosfera de igreja, de pessoas, né? Pastoral, né? Pastoral. Porque são dimensões diferentes, lugares diferentes, tudo diferente. Aham. O que você já viu em pessoas que impediram elas de se abrirem e reconhecer? O que você consegue identificar? Bom, tem muitas, no nosso caso, principalmente aqui em Curitiba, né? A gente percebe aqui uma questão do orgulho muito forte no coração das pessoas, né? Então, assim, a pessoa, ela tem uma barreira porque ela tem vergonha ou ela não quer se expor, né? Não quer reconhecer as suas fraquezas, suas mazelas, ela não quer reconhecer. Ela fica presa dentro disso e não pede ajuda, não pede socorro. Eu acho que isso é um maior engano, né? Eu acho que a gente tem que vencer essa questão do orgulho no nosso próprio coração, ser humilde, né? É lógico que buscar ajuda a gente tem que buscar no lugar certo, né? Não dá para a gente abrir a nossa vida para uma restauração, por isso que Deus deu para a igreja, né? Para os seus pastores, o ministério de restauração. Então, para quem está aí nos assistindo aí, é importante você saber o seguinte: quem é o teu pastor? Né? Porque hoje em dia também, por conta da pandemia, levou as pessoas a viver um mundo online, onde existem trabalham de forma online, digital. Não, nós temos que ter um ambiente seguro, né? Uma sala pastoral, você ter um relacionamento com o teu pastor, sabendo com a tua pastora, sabendo que são canais de Deus para te ajudar no processo da restauração. Então, não dá para a gente achar que vai acontecer uma restauração pela internet. Não, a restauração ela vai acontecer através de um relacionamento de confiança que eu preciso ter na vida do meu pastor, na vida da minha pastora. Eu tenho que ter humildade de chamar eles, olha, eu quero sentar para abrir uma área da minha vida, eu quero ter um momento de aconselhamento, eu quero pedir ajuda para vocês. Esse lugar não é no culto coletivo. Esse lugar de restauração é na sala pastoral, num horário específico, né? Eu sei que vocês aí trabalham, né, dentro dessa visão de aconselhamento. Então, né, é até interessante, né? O nome da igreja, Águas Purificadoras. Então, vocês estão dentro de uma unção, né, profética para restaurar e purificar as pessoas que caminham com vocês aí. Então, é importante deixar o orgulho de lado. Nós temos que vencer a barreira do orgulho e realmente se humilhar, ser humilde, pedir ajuda, só vai fazer bem, né? Eu posso dizer para mim mesmo, eu sei que nós não temos que ficar preso a nossos títulos, a quem a gente é, não. Acho que a gente tem que ter sabedoria, humildade para reconhecer, preciso de ajuda e vou buscar ajuda com a pessoa que Deus colocou para cuidar de mim. E eu creio que você, aí em Aparecida de Goiânia, junto com a tua família, com a tua equipe, tem esse ministério. Eu sei que Deus vai usar muito a vida de vocês para restaurar outras pessoas. E, Amém. sabe, Berg, continuando a nossa conversa aqui, às vezes as pessoas elas caem no engano e elas acham que não precisam de restauração, né? E eu gosto de ilustrar essa questão da restauração. Aqui em Curitiba, nós temos um ponto, né, turístico, que é o ponto turístico mais importante da cidade, né? Que, aliás, quando você veio aqui com a Débora, certamente eu te levei lá, e sempre que vem alguém aqui para Curitiba, eu levo as pessoas, né, de vários pontos que tem aqui em Curitiba. Um deles, que é o cartão postal da cidade, um dos mais famosos, é o Jardim Botânico, não é verdade? Verdade, é lindo Jardim, demais. Jardim Botânico é uma referência que, se a pessoa veio para Curitiba e não foi no Jardim Botânico, ela não veio para Curitiba. Verdade.
Mas aconteceu que, alguns anos atrás, né, as pessoas vieram, os turistas vieram, e todo mundo foi lá para o Jardim Botânico. Só que quando eles chegaram lá no Jardim Botânico, tinha uma placa lá, né, bem aonde tem a estufa, que é aquele formato, aquele de arame, de ferro, né, e Uhum. eles colocaram um tapume na frente, colocaram uma foto bem grande reproduzindo a imagem, mas as pessoas não conseguiam entrar naquele lugar. Por quê? Estava fechado para reforma. Ou seja, estava fechado para uma restauração. Porque ali Também. é um ponto turístico. Então, muitas pessoas, quando é, vêm para Curitiba, vão lá para apreciar, para curtir um lugar, assim, uma imagem muito linda, que faz bem para os olhos, né? O lugar é lindo, maravilhoso. Mas, com o passar do tempo, o lugar vai se desgastando, não é verdade? O lugar vai se deteriorando, vai acontecendo um desgaste natural do tempo. Então, chegou uma hora que a prefeitura teve que interditar, fechar por alguns meses, ficou meses lá no processo de restauração. E aí eu lembro que quando eu levei, eu não me lembro quem que eu levei lá, e as pessoas ficaram assim, chateadas, meu, como assim eu não vou poder entrar no lugar ali para ver as plantas e tal, e tem só esse tapume aqui, que é para poder impedir a pessoa de chegar lá. As pessoas que iam lá, os turistas, não gostaram da imagem de um lugar fechado para obras, fechados para reforma. Então, às vezes, né, a gente tem que entender o seguinte: assim é na nossa vida, Berg. A nossa vida ela vai passando por desgastes, né? Os desgastes emocionais que a gente tem, as decepções, as frustrações, tantas situações que a gente vive ao longo da nossa vida, que chega uma hora que fisicamente a gente também vai envelhecendo, não é verdade? A barba vai, Certeza. a barba vai ficando branca, o cabelo vai caindo, as rugas vão aparecendo, misericórdia. Mas entenda uma coisa, né? Assim como aquele jardim botânico passou por uma restauração para que os turistas, quando viessem depois, pudessem apreciar algo restaurado no propósito dele. Assim é a nossa vida. Em algum momento, o Espírito Santo, né, ele vai enxergar em nós, na nossa vida, áreas que a gente está desgastado. Às vezes um desgaste emocional, um desgaste espiritual, às vezes aquele lance, né, bate um desânimo, bate uma fraqueza. São situações que nós, não é porque a gente é cristão que a gente está isento, né, de passar por desgastes. Então, né, todos nós, não é porque eu sou pastor, você é um pastor, um apóstolo, que principalmente a gente, porque a gente Principalmente. lida, porque a gente ouve, né? A gente acaba ouvindo, orando, a gente entra na brecha por pessoas. Então, o nosso papel, até como cristão, né, expandindo isso para aqueles que estão nos assistindo, a gente acaba por ter um sentimento, assim como Neemias teve. O Neemias, ele viu a situação do povo dele, a situação da cidade dele, ele chorou e ele entrou na brecha. Não, eu não me conformo, eu não aceito isso. E ele partiu para cima em busca de uma restauração da cidade dele, dos muros da cidade dele. E assim é a nossa vida. A gente, por ser filhos de Deus e termos em nós o mesmo sentimento que Cristo teve, a gente acaba se importando com as pessoas, se importando com o que elas estão passando. Isso vai gerando em nós um sentimento de desgaste. A gente vai se desgastando, vai sofrendo, a gente vai sentindo dores. E aí chega um momento que a gente precisa também fazer uma pausa para uma restauração. Para quê? Para que a gente possa voltar
ao nosso propósito original, porque uma hora todos nós passamos por algum tipo de desânimo, por algum tipo de fraqueza, por algum momento vontade de desistir, vontade de parar. Todos nós, quem aí que está assistindo aí, né, essa nossa live, quantos de vocês que estão aí, comentem aí quantos de vocês já pensaram em desistir. Desistir, talvez, da tua própria família, desistir do teu chamado ministerial, talvez você pensou em desistir por conta do desânimo da tua caminhada de fé. Então, esses momentos que a gente pensou em desistir, é que a gente estava debaixo de um desgaste, né, muito grande. Então, é nessas horas que Deus nos chama para um momento de restauração. E é bem isso que a gente está vivendo aqui, não só em Curitiba, mas em todo o Brasil, né? Olha aí, ó, Débora Duarte, eu. Não é verdade? Eu estou vendo um monte de eu aí, ó. Mas assim, por que que nós não desistimos, né? Por que que você não desistiu, Berg? Por que que eu não desisti? Porque assim como Neemias, né? Cheio do Espírito Santo, ele se abriu para que o Espírito Santo usasse a vida dele em prol da restauração de outras pessoas. Não é verdade? Ele não estava pensando só nele. Ele pensou no povo dele, ele pensou na cidade dele. E é interessante que o tema de hoje fala sobre herança, né? E eu fico... eu queria deixar nesse comentário que muito além de uma herança, o que nós estamos deixando para os nossos filhos é um legado, né? É um legado aonde eu, você, né, Débora, Mônica, nós estamos aqui sendo um canal de Deus para restaurar pessoas. Quantas pessoas que Deus usou você para um instrumento de restauração, a vida da Débora, a minha vida, a vida da Mônica. Mas o que é mais bacana para nós, o nosso maior prêmio, né, vamos pensar assim, é saber que os nossos filhos, né, estão recebendo esse mesmo legado para dar continuidade naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Né? Eu estou vendo aí que o Gabriel, meu filho, entrou na live aí, eu sei que os teus filhos estão por aí também. Então, para nós, assim, esse senso de deixar um legado para os nossos filhos, é fundamental isso. Mas a gente só consegue isso quando passamos por uma restauração. Então, essa restauração ela é necessária. Entenda, né? Você que está assistindo essa live, né? Você já passou por momentos e talvez vai passar por outros. Então, não tenha vergonha, não seja tímido de pedir ajuda, né? Busque ajuda. Se você tiver que se tiver que buscar um aconselhamento pastoral, busque. Se tiver que ir num psicólogo, né? Procure uma ajuda de um psicólogo, de um profissional da área. E eu sei que essas pessoas estão aí, nós estamos aqui para sermos instrumentos de restauração na vida de outras pessoas, assim como Neemias foi na vida do povo dele. Diz aí, Berg. Dentro do que você está falando, veio dois pontos importantes. Primeiro, temos que saber diferenciar cansaço de restauração. Algumas pessoas associam restauração apenas com tragédias, né? Uhum. Eu não preciso de restauração, eu não uso droga. Eu não preciso de restauração, eu não bebo. Não. Então, há uma associação de restauração com coisas grandes. Não, mas o que eu estou sentindo é só um cansaço. Tudo bem, mas nós temos que diferenciar cansaço do desgaste, né? Sim, tem que discernir, tem que ter o discernimento. Então você pode não ter vivido coisas grandes assim, né? Mas estamos falando aqui, por exemplo, do desgaste natural, né? E a nossa vida passa por isso. Então ninguém é de ferro, ninguém é super-homem, super-mulher. Todos nós, não tem um ser nessa terra que não passe por desgastes, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você falou lá do Jardim Botânico, né? Quem vai lá e só vai e curte, ele não vê o desgaste. É verdade. Quem vê
quem vê o desgaste do Jardim Botânico é o administrador. Verdade. Então, agora, o administrador, ele teve que ter coragem, né? Sim, De fechar um lugar desse, porque aí também entra dinheiro. com certeza. Então, assim, Com certeza. então, ele sabe que parar por meses, ele vai perder algumas coisas parando. Vai ter que se expor, né? Vão falar mal. Fechou, como é que pode? Mas ele decidiu perder algumas coisas, ele decidiu se expor, ele não foi orgulhoso. Meu jardim é o melhor do Brasil aqui. Ia acabar o jardim. Uma hora acaba, né? É verdade. Então ele teve que abrir mão disso e ter coragem de fazer o que ele faz sempre, né? E agora, quem é o administrador da nossa vida? Somos nós. Então nós não podemos viver de aparência. Olha que jardim botânico lindo eu sou, e por dentro, tudo detonado, tudo destruído, as raízes fracas, tudo murchando, tudo morrendo, já entrou praga ali no meio. Então nós temos que ter coragem, né, de chegar e falar assim, olha, eu vou ter que parar, vou pôr um tatume aqui na frente, vou ter uma plaquinha, parado para reforma. Não me enche a paciência, deixa eu cuidar da minha vida, né? E então, se isso não for, se não tiver essa coragem, esse jardim que você fala que você é aí, querido, está assistindo, vai ser irreversível. Ontem eu falei aqui, eu não sei quando eu falei aqui, que tem alguns jardins que é irreversível, cara, não adianta mais mexer. Só tem uma saída, tacar fogo e começar tudo de novo. Né? Então, um jardineiro falou para mim, falou, pastor, aqui nada aproveita aqui, tem que tacar fogo em tudo isso aqui, repaginar tudo isso aqui, vai gastar uma grana só porque o cara não quis parar para fazer uma manutenção. Então, querido, presta atenção no que Deus está falando hoje. Não adianta você ser um jardim bonito por fora e por dentro já está ruim. Então, tenha coragem de reconhecer que você precisa. É verdade. Amém, apóstolo Cláudio? Esse foi o ponto 1, né, do processo. Sim, sim. Vamos conversar aí, Berg. Legal. Vamos caminhar batendo um papo aqui. Então, a partir do momento que o cara chega na clínica, aí ele fala, eu reconheço. Eu reconheço. Aí, porque tem a triagem lá, né? Você percebe pela triagem que o cara realmente, ele... Aí depois que ele reconhece e fala assim, eu estou à disposição, qual é o próximo passo? A gente fazer um paralelo. Então, o próximo passo é entender como vai ser o processo de restauração. Isso. Por quê? O processo de restauração, a gente explica para a pessoa, olha, você vai ter que ficar 9 meses, né, internado numa chácara, então você vai passar por um internamento. Nesse internamento você vai se isolar, você vai ter um tempo para Deus tratar você. Então, uma coisa que também nós precisamos entender é que o processo de restauração é um processo, não é instantâneo, entendeu? Então, a gente não pode, de repente, a gente passa por anos, né, sofrendo desgastes, anos, né, cometendo falhas, anos de decisões erradas, anos de situações que vão destruindo a gente, de repente, situações até escondidas dentro das pessoas, e de repente, quando ela entende, preciso de ajuda. Só que essa ajuda vai vir. Agora, esse tratamento, ele não é miojo, né? Porque nós fazemos parte de uma geração imediatista. Ela quer entrar na sala do pastor, da pastora, fazer um aconselhamento e quer sair de lá com todos os seus problemas resolvidos. E não é assim que funciona. Então, o nosso internamento aqui, a pessoa fica 9 meses, né? Mas aí fora, né? Aqui fora, as pessoas têm que entender o seguinte, elas vão precisar passar por um processo que vai levar um tempo. Cada um vai ter um tempo específico, né? Para entender o processo de restauração e se submeter e aceitar isso. E saber que o processo é um dia após o outro. Porque Deus vai tratando
etapas na nossa vida, vai nos fazendo mudar de estações, vai nos levando para momentos de maturidade, porque muitas das vezes a gente não aceita, né? A gente fica vivendo com orgulho, falta coragem e de repente por imaturidade. Então, a maturidade vai vir com o tempo. E tudo isso faz parte de um processo que as pessoas têm que se submeter. Não, eu tenho coragem, agora eu tenho que me submeter a um tratamento que pode durar algumas semanas, de repente pode durar alguns meses, nós não sabemos, mas a gente tem que entregar a nossa vida a um cuidado do Espírito Santo e saber que dia após dia ele vai estar tratando da gente, vai estar restaurando a gente, né? Como eu te falei, o processo de restauração do Jardim Botânico demorou meses e ficou fechado para reforma, né? Se você te pegar um prédio antigo aí na cidade de Goiânia, se começar uma restauração, vai demorar meses. Dependendo da obra, pode demorar até mais de um ano, dependendo do tamanho, né? Então, o segundo passo é a gente saber que nós temos que deixar o tempo que for necessário, estar totalmente rendidos ao trabalhar do Espírito Santo. Não adianta a gente detonou com a nossa vida aí anos e agora eu quero resolver tudo em uma semana. Não funciona desse jeito. E aí vai envolver, né, a ansiedade, porque as pessoas querem resultados rápidos, instantâneos, e não funciona desse jeito. E eu queria, dentro disso, Berg, né, você falou sobre coragem, eu estou falando agora sobre a gente se submeter aqui ao tempo necessário do tratamento, mas eu queria usar uma outra palavra para a gente dar sequência aqui na nossa conversa, que é a palavra sabedoria, né? Porque a gente tem, quando eu falei assim, quando você falou de a pessoa discernir, né? O que é cansaço do que é desgaste, né? A pessoa ter um discernimento do que está passando na vida dela. Então, eu queria deixar um texto aqui para a gente continuar a nossa conversa, que está em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 9. Senão vai falar que a gente fez a live e não leu a Bíblia, né? Pois é. Vamos ler a Bíblia, apóstolo. Mas eu queria deixar uma palavra para a gente caminhar nesse processo, nessa palavra de restauração, entendendo que restauração é necessária. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim, ó: quem acarretar pedras será maltratado por elas, e o que rachar lenha expõe-se ao perigo. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais forças. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Então aqui, o escritor aqui de Eclesiastes está falando sobre, vou pegar a questão aqui do rachar lenha. Então, lá na chácara, na comunidade lá, nós temos lenha lá, né? E os meninos têm um machado lá. E eles usam o machado para cortar lenha. Só que o texto está falando que, em algum momento, o ferro do machado, ele perde o corte. Então, entenda uma coisa, né? Quando o ferro do machado perde o corte, para que o machado cumpra o propósito dele, vai ter que pôr mais força. O desgaste só vai aumentar. Exatamente. Não é verdade? Então, para mim cumprir o propósito de cortar a lenha, eu vou ter que pôr mais força, mais tempo, vou perder mais tempo, vou me desgastar mais e mais. E aí o texto está falando sobre ter sabedoria. Sabedoria para quê? Para parar de cortar a lenha, interromper o trabalho do corte da lenha, de rachar a lenha, e fazer o quê? Afiar o machado. Afiar o machado. Então, esse é um tempo, né, que só os brabos aí, ó, o Gabriel falando aí. Ei, Gabriel, saudade, Gabriel. É isso aí, filhão. Então, entenda uma coisa, ó, esse é um tempo, Berg, da gente entender, ter sabedoria de olhar para a gente o seguinte: eu estou no propósito original de Deus?
o propósito pelo qual Deus me chamou, o propósito pelo qual o propósito pelo qual eu nasci, eu estou cumprindo esse propósito? Então, essas perguntas, a restauração me leva a olhar para dentro de mim e entender o seguinte: eu estou cumprindo o meu propósito? Se eu não estou, é o momento de parar um pouco e afiar o machado. Porque senão eu não vou alcançar os resultados que Deus tem para a minha vida se eu tiver com a minha vida assim desgastada, se eu tiver mal comigo mesmo, se eu tiver mal com pessoas. Então, se eu tiver como um machado que tem o seu ferro sem o corte, se a minha vida não estiver bem com Deus, principalmente, se eu não estiver bem comigo mesmo, se eu não estiver bem nos meus relacionamentos, não é verdade? Então, o que vai acontecer? O propósito pelo qual o Senhor me criou, me chamou, vai ficar prejudicado, os resultados não vão acontecer da forma como Deus espera de mim. Então, o texto fala que eu preciso de sabedoria para discernir, para olhar para dentro de mim. É tempo de parar um pouco, é um tempo de ajustar coisas na minha vida para que eu possa voltar a cumprir o propósito da minha vida. Então, a minha pergunta aí junto com você, para os ouvintes aí, para quem está nos assistindo essa live aí, é o seguinte: como que está a nossa vida? Né? Como que está o teu chamado? Como que está o propósito da tua vida? Como que estão os resultados de Deus em você? Então, é importante a gente ter sabedoria para parar um pouco e gastar tempo olhando para nós mesmos. É aquele texto, né, quando a palavra quando a gente vai tomar a Santa Ceia, né, Berg? O texto que nós usamos: examine-se o homem a si mesmo. Isso. Então, é importante a gente entender que tem momentos na nossa vida que a gente tem que pedir para o Espírito Santo sondar o nosso coração, ver se há em nós algum caminho mau, ver se há em nós sentimentos que estão nos travando, ver se há em nós sentimentos, situações que estão nos prendendo, e que a gente peça a ajuda do Espírito Santo para nos tirar desse lugar e nos fazer cumprir o propósito pelo qual nós nascemos, o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Eu sei que tem pessoas que estão nos acompanhando agora que Deus te chamou, Ele te colocou no teu coração talentos, colocou uma unção na vida de vocês aí. E será que vocês, por conta de situações que vocês viveram, será que vocês não estão travados, não estão amarrados, não estão desgastados e precisam de uma restauração? Então, o texto aqui fala sobre nós afiarmos o machado, ou seja, passarmos por uma restauração para cumprirmos o propósito que o Senhor nos chamou para fazermos. É interessante que Neemias no tempo dele, Neemias foi o cara. Agora, Deus contou com Neemias, e Neemias foi uma bênção na geração dele. Só que Deus conta com o Berg, Deus conta com o Rafael, Deus conta com o Gabriel, Deus conta com a Magnólia, com a Terezinha, Deus conta com a gente. Deus tem um chamado, e Ele conta com a manifestação dos filhos de Deus para abençoar e restaurar outras pessoas. Agora, se eu ficar preso em situações da minha vida, eu não cumpro esse propósito. Não é verdade, Berg? Também. Verdade. O sentido da restauração é pegar a pessoa e levar ao projeto original. Exatamente, né? Exatamente. Então, é assim, restaurar é diferente de começar do zero. É verdade. Começar do zero é outra história. Sim. Deus quer restaurar. E a restauração é mais difícil do que começar do zero. É bem isso. Você vai ter que lidar com coisas. Então, assim, as pessoas fazem coisa errada durante muito tempo da vida dela. E elas querem agora que Deus faça agora. Né? E elas querem também que as pessoas respeitem ela. Não, peraí, calma aí. Você, durante muito... Uma pessoa me procurou uma vez e falou: pastor, eu não estou conseguindo conversar com a minha esposa, com os meus filhos, eles não me respeitam mais e tal. E eu conheço a vida dele. Eu falei: mano, deixa eu te falar uma coisa.
Foram anos que você espancou tua mulher. Foram anos que você bateu nos seus filhos. Eles viram toda a violência sua dentro da sua casa. Então, cara, você destruiu tudo que é tipo de confiança, de amor, de empatia. Você destruiu tudo, né? Só que agora você vai ter que pegar um caminho. Não é amanhã que eles vão estar te amando de novo. Eles vão te amar. Deus vai restaurar. Agora, se você não entender o processo, cara, você está sendo mais egoísta do que era antes, né? Porque eles pensam que a restauração é imediata, igual você falou do miojo aí. Não é assim que funciona. Então, a pessoa tem que ter essa consciência que agora, o problema é que a pessoa está bem com ela agora, né? Ah, legal, encontrei a Deus, entendi, reconheci meus erros. Legal, mano, isso é você. Mas se houve vítimas, não é assim não. Então, as pessoas não vão mais acreditar no que você fala, porque elas vão esperar agora o fruto da restauração. Então, tem dois caminhos que você foi falando, veio aqui. Tem esse caminho que a pessoa pega, que agora, né? Não, agora eu estou bem. Não, calma aí. Você pode estar bem, é uma verdade. Mas se houve vítimas, agora você tem que esperar também restaurar a confiança do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos. Se tem alguém envolvido, também entra no processo. Lógico, porque com certeza. se ela foi destruída, quem está ao redor também. Né? Quando um Lógico. prédio cai, a poeira do prédio que caiu afeta todo mundo. Sim. Fica todo mundo sujo. Né? Quem fica sujo não foi o que derrubou o prédio. Ele não tem culpa de nada, mas está perto, convive. Então, esse é um caminho. O outro caminho é quando a pessoa ela se cobra a restauração, né? Ah, mas eu ainda não estou bem, eu ainda não consigo. Calma, né? Vamos esperar o processo. E tem o outro lado também, que são das pessoas que não conseguem entender. Então, que aquela, por exemplo, a esposa, né? Ela tem que esperar que o marido dela agora passe pelo processo. Sim. Então tem os dois lados. Tem aquele que não entende o processo, né? E já quer que todo mundo perdoe ele. E tem aquela que é a vítima, que não entendeu ainda que o marido dela agora, ou o filho, ou a esposa, começou um processo. Então não dá para você exigir de uma pessoa agora uma restauração que não vai acontecer agora. Tem todo um caminho, né? Se a pessoa... Desculpa. Se a pessoa chegou onde ela chegou, é porque muitas coisas aconteceram. Né? Ela pisou muito na bola, enfim, ela fez muita coisa. E Deus, ele não quer só passar uma tinta. Deus, ele quer mexer na estrutura. Sim. Né? Como assim mexer na estrutura? Deus quer ensinar para essa pessoa caminhos para que ela nunca mais volte a ser o que era ela antes. Verdade. Deus quer agora também, na restauração, além da tinta bonitinha, Deus quer ensinar assim, filho, sabe por que você chegou aqui? Por causa disso. Então, eu vou ensinar você agora a não fazer de novo isso. Eu vou te preparar, eu vou te fortalecer. Né? Então, pessoal, tenha paciência. Se você é o cara que está sendo restaurado, tenha paciência com você. Espera Deus trabalhar a tua vida. E tenha paciência também com as pessoas que vão te cobrar. Então você tem que entender também que você machucou pessoas. É verdade. Não dá pra você sair querendo agora todo mundo te abraça, te beije, porque elas não vão acreditar, porque você sempre falou que ia mudar e não mudou. Então agora não é mais pelo que você fala, agora são pelos frutos. E o terceiro ponto aqui é que o resultado da minha restauração vai depender da minha entrega. Sim, né? sim. Então, para alguns eu falo assim, cara, você tem que vir na igreja durante 3 meses sem faltar. Ele até vem, 4, 5, depois não vem mais. Então, ele não está respeitando as direções e nem o processo. Igual na clínica lá, é 9 meses. Sim. Né, eu quero ficar só 1 mês, né? Então, filho, não dá. É bem Não dá. isso. Ou você respeita o processo, ou você respeita o delegado, ou você respeita o advogado, ou você respeita o médico, ou você respeita o pastor, ou então, meu filho, você não vai ter restauração aqui nem em lugar nenhum. Porque agora é o preço.
né? É o preço da tua restauração, é você entender o processo. Não é só reconhecer o erro. É já um bom caminho, é o primeiro ponto. Reconheceu? Fechou. Agora é o seguinte, ó, esse é o caminho. Ah, eu não quero assim. Então o problema é seu, então você não quer restauração. E às vezes, Berg, o que a pessoa também, por conta dos nossos dias atuais, as pessoas têm pressa e elas acham que passar pelo processo é perda de tempo, né? Então, é perda de tempo. Eu não tenho tempo para um processo de restauração, né? Então, as pessoas, elas acham que, eu não tenho tempo para isso, a minha vida não permite isso e tal. E aí eu queria usar aqui um exemplo, usar o exemplo não, mas assim, mostrar como que Jesus, né, vamos falar de Jesus um pouco, como o nosso, alguém que pode nos ensinar com a vida dele, né? Na questão, Bem, indo um pouco para um outro lado, assim, a gente vendo na vida de Jesus e como ele lidava com os discípulos. Porque Jesus, como homem, ele também sofria desgastes. Sim ou não? sim, ele estava triste, chorava, ficava angustiado, Sim, né? exatamente. E como homem, ele também se cansava, tinha um desgaste físico, né, natural. Então aqui tem uma passagem para a gente ler aqui, Lucas 5:15 e 16 diz assim, ó, acho que a gente pode entender nesse versículo algo importante que Jesus vai nos ensinar aqui, ó. Lucas 5:15. Porém, a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, versículo 16 diz assim: ele retirava-se para os desertos e ali orava. Então você vê aqui Jesus, quando o ministério dele começa a bombar, né? As pessoas, as multidões começam a se juntar e reconhecer que Jesus tem poder para curar, que Jesus tem poder para libertar, curar de todas as enfermidades. Quando o ministério dele está no auge, a Bíblia fala que ele se retirava para os desertos. Para quê, Berg? Para orar. O que significa isso? Jesus está indo reconhecendo o seguinte, o meu ministério, o meu propósito está fluindo, o Pai está me aprovando naquilo que eu estou fazendo, mas eu tenho que entender o seguinte, eu preciso afiar o meu machado, eu preciso passar por restaurações, e aonde que essa restauração acontece, né? Acontece na presença do Pai, na dependência de que a unção continue, de que o poder continue se manifestando. Jesus, ele é um exemplo para nós. Haja o que houver na nossa vida, né? Não só quando a gente está passando por momentos difíceis, mas de repente tem aquele outro extremo, né, Berg? Quando a pessoa está bem, ela baixa a guarda, ela deixa de depender de Deus e começa a depender dela própria, depender da sabedoria humana, depender dos dons e dos talentos, e ela deixa de se retirar para esse lugar de restauração, ela deixa de se retirar para um lugar deserto, ou seja, eu e Deus, esse momento eu e Deus, dentro, porque assim, a gente tem que começar caminhando aqui já para não sei quantos minutos tem de live ainda, mas a gente tem que entender também de que forma que nós passamos por restaurações, né? Então Jesus, ele dá um exemplo disso para a gente. Ele se retira do fervo, se retira daquela aglomeração, daquele agito, aonde ele era sugado, onde ele era, onde ele manifestava o poder de Deus, e ele entende, eu tenho que ir para um lugar deserto, eu tenho que falar com o Pai. Isso é um exemplo para todos nós. E Marcos 1,35 confirma essa palavra, dizendo o seguinte, ó, e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Então você percebe que Jesus tinha o hábito de buscar uma restauração no Pai, indo para momentos de intimidade, indo para o lugar secreto, indo para a vida de oração. Agora, se Jesus, o Filho de Deus,
tinha essa dependência, ou esses momentos, né? Porque uma restauração, ela, no meu caso, né? A gente trabalha com uma comunidade terapêutica, mas a restauração na nossa vida, você não dá para internar todo mundo numa chácara e restaurar todo mundo. Mas Exatamente. o melhor lugar de restauração para quem está aí nos assistindo é o teu lugar secreto, é a tua vida de intimidade com Deus. Então, se você está passando por angústia, desgaste, sofrimento, decepções, frustrações, vai para o lugar secreto. Se você está bem, se você está servindo, se você está frutificando, se Deus está te usando, se tudo está dando certo na tua vida, não, você precisa também do lugar secreto. O lugar secreto, aliás, a restauração, ela é necessária para todos nós.